Fala aí pessoal, Zé Eduardo do Footstats, hoje ao lado de Felipe Masmanian. E aí galera, beleza? A gente vai falar dos 4 times grandes das semifinais que vão acontecer aqui no estado de São Paulo. São Palmeiras, Santos, Corinthians e São Paulo. A gente não colocou na ordem do confronto, mas sim na ordem do índice Footstats, é isso, Masmanian? Exato, para mostrar o que eles estão rendendo na temporada, mostrar um pouco do momento dos times em 2019. E tem uma porrada de número aí que você depois vai poder fazer os seus argumentos e colocar um do lado do outro. Mas esse é o raciocínio que a gente vai seguir. Começando com o Palmeiras. Começando pelo Palmeiras, o time que mais pontua por jogo no índice Footstats entre os 4 de São Paulo. A gente vê no começo da temporada que o Palmeiras não estava se encontrando muito bem, essa curva não estava tão alta. Mas para o final aqui o cenário melhorou. No último jogo com o Novo Horizontino, a melhor pontuação no índice Footstats em todos os jogos. O Palmeiras jogou muita bola. Julgo dizer que esse acréscimo aqui foi com o Goulart, hein? Depois a gente vai ver isso aí. Exatamente. Bom, aqui é a evolução ofensiva do Palmeiras. Por sorte, deu certo os 8 primeiros jogos contra os 8 últimos. Gols marcados nos 8 primeiros, de 0,9 para 2,1. Mais do que o dobro de melhora. Antes o Palmeiras era um dos únicos times que fazia menos de um gol por jogo. Incrível. Finalizações de 13,4 caiu para 11, só que certas 3,8 com 5,4, o que responde a linha de baixo, a pontaria pulou de 28% para 45%, 46% quase, é isso, Masman? É isso, uma melhora muito alta. Se vocês lembrarem, vocês que acompanham a gente fez um vídeo falando exatamente do problema do Palmeiras na pontaria. Bem no começo do campeonato, nos 8 Era exatamente nesses 8 primeiros jogos, casou certinho de ser metade do campeonato, melhorou e melhorou demais. E com a pontaria melhorando, essa eficiência em finalizações para fazer um gol também melhorou demais, né, Zé? 5, como é que é a conta? De 15,3 nos 8 primeiros jogos. 5,5? Para 5,5. De 4,3 certas para 2,5. A cada 2,5 bolas que o Palmeiras tá acertando no gol, tá entrando. Melhorou demais. O Goulart tá terrível, hein? E aí, como a gente viu no índice, melhorou demais de 70,3 para quase 110, 109,8 por jogo. Uma média muito ganhou alta. 40 pontos, pô, que cara, aumentou bastante. E essa melhora ofensiva que está diretamente relacionada a Gustavo Scarpa, Ricardo Goulart e Dudu. A gente pegou as finalizações certas deles. Cara, eu juro que eu não tinha visto esse gráfico. Eu falei do Goulart e eu tava agora com 63% ele de pontaria? 63% de pontaria, 7 finalizações certas nesses últimos 8 jogos. O Scarpa também, o cara que mais acertou finalizações, acertou 8. E o Dudu, com uma pontaria de 50% também, está crescendo demais na temporada. Começando a dar bastante assistência, driblando, cara, que nem sempre. E a gente fez um vídeo do Goulart no começo, na época das contratações dele. Na época das contratações, falando desses números do Goulart. E aqui a gente vê o mapa de finalizações, todas as finalizações que esses 3 caras acertaram. O Scarpa acertando muito chute de longe aqui, que sempre foi uma característica muito forte dele. E o Goulart aqui dentro, né, na pequena área, ele é matador. Tem uma presença de área incrível, a gente vê as bolinhas dos gols dele aqui, 3 da pequena área, né? Um aqui um pouco atrás da pequena área, mas uma presença muito marcante. E o Scarpa fazendo gol, né, cara? O Scarpa fazendo gol, jogando muito bem. E o Dudu, né, que logo vai subir de produção, nos últimos 3 ou 2 anos foi o jogador mais valioso pelo índice Footstats, ou seja, caramba, o Palmeiras... Esse é o Palmeiras que evoluiu bastante de produção ofensiva. E agora a gente fala do Santos, que é o segundo que mais pontua por jogo no índice, 81 por jogo. Teve esse começo de temporada aqui sensacional, pontuando acima de 200 pontos em algumas partidas, mas também teve algumas partidas muito baixas, né? Essa aqui com o Ituano, 5-1, menos 52 pontos no índice. Aqui com o Botafogo no 4-0 também, menos 108. A barra a gente até corta aqui, mas vai lá para baixo. Cara, que louco isso, né? Contra o Red Bull a equipe melhorou um pouco defensivamente, conseguiu ter uma segurança um pouco maior, mas ofensivamente o Santos... Mas não, volta lá só um pouquinho. Vamos voltar. De qualquer forma, cara... Bom, lembrando, também tem uma coisa, né? O Santos pegou o cara mais difícil. Cara mais difícil, melhor campanha da fase de grupos. Que era o Red Bull. Tem isso também. Mas vamos lá, avança, desculpa. E se o Palmeiras melhorou muito ofensivamente, o Santos piorou demais ofensivamente também. Teve até essa curiosidade de ter esse intervalo de jogos, os 9 primeiros, que a gente gravou o vídeo do Sampaoli, e nesses 9 últimos, caiu demais os números ofensivos, né, Zé? Do Palmeiras você fez o 8 para dar nota de corte em relação ao primeiro vídeo. É isso? Agora entendi. Foi exatamente isso. E agora a gente fez com o Santos em 9. E aí os números ofensivos do Santos aqui, né, Zé? Gols marcados. Caiu de 2,6 para 1,1. Finalizações caiu um pouco, mas as certas caiu bastante, de 6,8 para 5,1. Ainda é muito forte, 5,1. A gente depois vai ter uma tela que a gente vai falar do saldo entre certas realizadas e sofridas.
Pontaria 40 para 32, caiu bastante. Isso aqui não tá legal. Quer dizer, que tá chutando muito para conseguir garantir essas 5 certas, né? Isso que quer dizer. Finalizações para fazer um gol de 6,7. Ixi, agora piorou. Quase o dobro. Quase o dobro, 14. Porque também aí caíram bastante. Foi aquela goleada que sofreu, foram os placares, foram os jogos difíceis no final do campeonato. Índice Footstats de 114 para... Ô, louco, meu Deus do céu, hein? Menos do que a metade. Explica isso aí, mas mano. E todos os números do Santos de porcentagem eles pioraram também. O acerto de passes piorou, o acerto de lançamentos piorou, o acerto de cruzamentos piorou também. O Santos piorou demais nesses últimos jogos. Cara, será que também que é por conta do... Tá todo mundo aprendendo também, né? Um pouquinho. Você vê o São Paulo jogar. Os times começam a estudar mais a maneira de jogar do Santos. Mas também tem o peso da ausência desse cara aqui, Derlis Gonzalez, que ficou de fora dos últimos 4 jogos do Paulista. 3 deles porque ele estava na seleção do Paraguai e 1 porque foi poupado da última rodada. Mas é um cara fundamental no Santos, que vai voltar agora para esse jogo de semifinal contra o Corinthians. Ele tá fora há quanto tempo? Tá fora 4 jogos do Paulista. Olha. Ele tem 6 gols, ele é o segundo cara com mais gols do Santos, 6 assistências para gol. O líder do Santos em assistências para gol, o cara que mais criou gols para os seus companheiros. O segundo cara que mais finalizou, terceiro cara com mais chances criadas em assistências para finalização. Pô, mas mano. E o maior driblador. É um cara fundamental. Então fez peso ali no que a gente viu agora, hein? Com certeza. Nos últimos 4 jogos? Nos últimos 4 jogos, ele é aquele 9 bem móvel do Sampaoli, ele tá rondando lá o campo ofensivo inteiro. A gente vê o mapa de finalizações dele aqui, finaliza de fora muito bem também, com índice de acerto bem alto. Esse cara vai ser muito importante na semifinal contra o Corinthians. Eu vou ficar de olho nele agora. Eu não sabia que ele estava, não lembrava que ele estava 4 jogos fora. Corinthians é o próximo, é o terceiro entre os 4, é isso? O terceiro entre os 4, 60 pontos por jogo, vai ser o adversário do Santos. Começou a temporada bem mal, né? A gente não estava conseguindo ver um padrão de jogo legal no Corinthians. Melhorou bastante, teve essa curva aqui bem acentuada depois do jogo contra o Santos, que conseguiu um empate. Aí depois foi muito bem contra o Ceará, contra o Oeste, contra o Ituano. Contra a Ferroviária teve um pouco de dificuldade, até por encontrar um time muito arrumado, muito... É porque o Corinthians deu uma deslanchada na frente, né? Esse foi a evolução foi aí, não foi? Foi aí, a gente já tratou dessa questão, a evolução da posse de bola no terço ofensivo, que era um problema grave do Corinthians nas primeiras rodadas. Nós fizemos um vídeo, nós fizemos também, né? Falando do Carille, do desempenho dele em clássicos. A gente vai deixar... E como aumentou, foi aos poucos aumentando aquilo lá não, a posse no campo ofensivo. Certo. A gente vai deixar até todos esses vídeos aqui na descrição para vocês poderem acompanhar a evolução dos times mais certinho. Mas o Corinthians foi evoluindo muito nessa questão da posse de terço no campo ofensivo. Nesses últimos jogos aqui, sempre acima da média do campeonato também. Teve menos posse do que a Ferroviária no jogo de ontem, mas quando teve a posse ficou com 27% no campo ofensivo. 2 caras fundamentais para essa melhora do Corinthians, Júnior Urso e Cleison. A gente começa pelo Urso, que desde que ele estreou, ele é o cara que mais desarmou do time, 20 desarmes, isso contando tudo, Paulista, Copa do Brasil. 5 interceptações, o cara que mais interceptou também ao lado do Ralf, que tá jogando demais, tá com uma leitura defensiva muito boa. E 3 gols, o primeiro do Corinthians também ao lado do Gustavo, que jogou poucos jogos, mas já teve essa presença muito forte. E ele é um cara que tá pisando muito na área, a gente vê o mapa de calor dele aqui com uma presença ofensiva bem considerável, o que o Corinthians não tinha com o Ramiro. Ele tá conseguindo participar bastante do jogo, fez o gol contra a Ferroviária. E o Cleison, que deu assistência para o gol do Júnior Urso, deu assistência para o gol do Gustavo no primeiro jogo. Está sendo fundamental, está evoluindo muito, 13 dribles certos, o primeiro do Corinthians, mesmo tendo atuado em poucos jogos. Ele é o cara que mais dribla, um dos poucos jogadores do time que tem esse recurso. 3 assistências para finalização, também está criando bastante para os companheiros e está ajudando a desarmar no campo ofensivo ainda. Os dois são os melhores do time recentemente, de fato. Mas qual que você acha que está... Eu acho que o Urso deu um complemento muito legal para esse time. Deu um preenchimento ali no meio que estava... Era o que o time estava precisando, um time que sempre esteve acostumado a jogar com esse segundo volante de mais chegada. Estava sem há um tempo, desde a saída do Maicon, e agora com o Urso recuperou essa força. Mas eu confesso que eu estou surpreso com o Cleison. Tá jogando muito bem, talvez... Eu não achava que ele ia jogar o que ele jogou nos últimos jogos. O Carille falou que ia recuperar ele, né? Ele falou isso? Falou que ia recuperar ele foi muito bem no Brasileirão de 2015 sob o comando do Carille. Caiu bastante de produção no ano passado, mas tá evoluindo muito o Cleison. Bem claro nos últimos jogos, sim, bem claro mesmo. E vamos lá, quem mais? São Paulo é o último, que não quer dizer que não temos boas notícias para o São Paulo. Exatamente, São Paulo pontuando 47 pontos por jogo,
Muito inconstante, né, Zé? Teve É. várias pontuações negativas aqui. A gente viu o Palmeiras não tinha nenhuma pontuação negativa. O São Paulo com várias aqui. Cara, o ano do São Paulo, pro São Paulino, eu acho que os últimos 180 minutos foram os melhores 180 minutos comparado entre todos os 4 Com times. certeza. Você concorda? A A gente vai melhor falar- impressão quem deixou? A gente vai falar exatamente disso agora. Os números do São Paulo contra o Ituano nas 2 partidas. Aqui nessa primeira coluna a gente traz as estatísticas e esse FG aqui é a média do São Paulo na fase de grupos. A gente vê em finalizações aqui, o São Paulo finalizava 12 vezes por jogo, finalizou 21 vezes no jogo de ida, ofensivamente foi o melhor jogo do São Paulo, acho, no ano, né, Zé? Com certeza, cara. O Hudson, eu fiquei Jogando surpreso. muito de lateral De direito. lateral, fiquei surpreso mesmo. Aí na segunda partida, mesmo tendo classificado durante todos os 90 minutos da partida, o São Paulo ainda conseguiu criar 13 finalizações, se juntar os 2 jogos. O time que mais finalizou nessas quartas de final, entre os 8 do Paulistão. Isso é importante. A gente falava tanto que Que o São Paulo sempre foi o problema do São sempre Paulo. foi o problema. Finalizações certas, que é o problema mais focado mesmo, que a gente destacou bastante nos últimos tempos. Acertou 8 no jogo de ida, a melhor marca da temporada. Cara, a média é 4, fase de grupo. Então, a média foi 4. 8, 4, 12. Quer 6. dizer, aumentou em 50%, cara. Exato. Não é pouco. Melhora muito sentida, muito boa mesmo. Dribles certos, um time que está driblando muito. Driblava 4,3 dribles certos na fase de grupos. Driblou 7 em cada jogo. O A gente Antony vai... tá, apesar de, nos primeiros jogos, antes desses 180 minutos, o Antony ter sido muito desarmado, muito ataque dele morreu ali com desarme. Tava perdendo muito a posse. Muito, mas agora ele deu, mas nesses últimos 2 jogos ele foi bem Falando melhor. em perda de posse, no jogo de ida do Morumbi, teve um número de muito destaque do São Paulo. Se você pegar todos esses últimos jogos, os últimos 8 jogos do São Paulo, foi o jogo que o São Paulo teve mais posse, mas menos perdas de posse. Então, mais um número com um cenário muito Quer dizer, positivo do São tecnicamente Paulo. melhorou. Cara, confiança é foda, né? Lançamentos, um time que abusou menos dessa ligação direta, lançava 35 vezes por jogo na fase de grupos. No primeiro jogo, só 23, colocou mais a bola no chão, conseguiu chegar com mais qualidade. Legal isso. Interceptações, um número defensivo que foi forte também. Nas 2 partidas, interceptou mais do que a média. Legal isso também. Falar de 2 caras agora que estão muito bem também, né, Porra, Zé? você O não vai Luan- botar o Lisieiro aí, vai ter São Paulino que vai reclamar. mas- tinha espaço mas- para só 2 mas aqui, tá certo. mas o Liseiro também Muito tá indo justo, muito bem. muito justo. O Luan, que não atua em todos os jogos do campeonato, mesmo assim ele tem 21 desarmes, é o terceiro do São Paulo. Se a gente pegar a média de desarmes por jogo, ele é o 4º melhor do campeonato, é o 4º que mais desarma por O jogo. Luan é o 4º desarme do campeonato? 4º desarme do campeonato por jogo, se a gente pegar a média, e é o primeiro do São Paulo em interceptação também. No mapa de calor aqui a gente vê que ele é um cara que atua no campo inteiro, é aquele trabalho de operário mesmo, de estar presente em todas as regiões Cara, do campo. Foi importante o Jusilei sair do time, né, cara? Como fez diferença. Lamento porque é um veterano já e é um cara Tem consagrado, muita qualidade, tem sempre... mas a diferença que o Luan fez agora que também o futebol dele tá se encaixando, né? É um cara que tá com muito mais gás, tá com vontade demais, tá jogando E muito. esse moleque Esse rabiscador Antony, aí. cada rodada que passa, a gente fica com mais esperança com o Antony. Parece que vai vingar, que vai ser jogador muito bom mesmo. Mapa de calor dele aqui, a gente vê ele sempre pela ponta direita, jogador muito habilidoso. 13 dribles certos no É o campeonato. segundo do Campeonato Paulista. Segundo do Campeonato Paulista Você tem de inteiro. cabeça quem dribla mais ou te O peguei Dudu. de calça O curta? Dudu. Aham. 11 finalizações, o primeiro do São Paulo, o cara Primeiro que mais do chutou. São Paulo, o cara que mais finalizou certo, mesmo atuando em poucos jogos também. E é o segundo atacante do Campeonato Paulista com mais roubada de bola. Segundo atacante com mais desarmes feitos. Cara, então eu peço desculpa, Antony, que eu falei que você perdeu bola pra cacete naquele jogo lá, que eu comentei Mas agora há pouco. recuperou pelo Mas menos, né? algumas você pegou de volta. Parabéns, cara. Bom, muito bom. 2 promessas aí, 2 esperanças pro torcedor São Paulino. Estão jogando demais. Cara, essa tela aqui, eu acho super legal vocês acompanharem o nosso raciocínio, que é o seguinte, vamos lá. Saldo na fase de grupo. Saldo do quê? De finalizações certas, me corrige. Finalizações certas, realizadas e sofridas. Olha o que aconteceu na fase de grupos. O Santos, 5,5 certa para 3,2 certas sofridas. Um saldo ótimo Muito de positivo. 2,3. Palmeiras, 3,9, 2,8, um saldo de 1,1. São Paulo, 4 para 3,3, 0,7. Muito ruim o saldo. Cara, e o Corinthians
com saldo negativo. O único com saldo negativo desses Ou aqui. seja, finalizava menos vezes certo e sofria mais finalizações. Era o que menos certas. Finalizava certo de todos esses 4 e o que mais sofria finalizações certas desses 4 também, né? Vamos lá, Masman, agora desse lado, fala você. Cenário das quartas de final. Santos ficou com 3 de saldo, acertando 5 e sofrendo 2 por jogo, cenário positivo. Palmeiras acertando 7 por jogo, teve um volume ofensivo muito grande, principalmente no jogo da volta. Olha a mudança no 5-0, saldo de 2,5. O São Paulo conseguiu acertar bem algumas questões ofensivas, como a gente já viu nos números. Pulou para 6 finalizações certas por jogo, 50% de melhora em relação à fase de grupos. Acho que a maior e sofrendo mudança... 3. É do Corinthians e do São Paulo, né? Do Corinthians e do São Paulo. O São Paulo realmente é muito grande. E o Corinthians com 4,5 feitas, 2 sofridas, um saldo de 2,5. Mas eu quero te chamar a atenção para uma coisa, vê se você concorda comigo no raciocínio, você também aí. A amplitude entre finalizações feitas e sofridas, as certas, né? Você vê como o Palmeiras é grande. Ele acerta 7 muito, mas sofre muito também 4,5. Depois quem vem? Depois veja o Santos, engraçado como ele manteve a média, mas se bem que a gente vai ter o reforço do Derlis do Gonzalez. Derlis que vai voltar. A amplitude do Palmeiras é grande. Depois vem o São Paulo, o Santos próximo, que tem 3 e 3. Mas, cara, o Corinthians, como é pequeno... É o que menos finaliza. É o que menos finaliza, mas também é o que menos permite finalizar. Ou seja, ele nem joga tanto, mas também não deixa os outros jogarem, percebe? Complica muito o jogo. Tem 2 números de destaque aqui para falar do Santos e do São Paulo em finalizações sofridas, que é uma marca para se ficar atento, que os times estão precisando de pouquíssimas finalizações certas do adversário para sofrer um gol. Quando vai em direção, acaba entrando. Quando vai em direção, entra. O Santos, muito em função dessas bolas que a equipe perde nessa troca de passes, o adversário já consegue chegar com muita condição de fazer o gol. E o São Paulo, que está sofrendo, não está sofrendo tantas finalizações assim, mas quando acerta o gol do Volpi, a bola tem entrado. Deu até uma melhorada, né? Deu uma melhorada, a culpa não é dele, a gente já falou algumas vezes disso. Aquele gol que o Carlos Eduardo acertou, esse tipo de coisa, você não pode nunca botar na conta do goleiro. Agora, cara, o Corinthians tem uma vantagem, né, cara? O Cássio é o melhor jogador do time. Ele é inversamente proporcional a isso, né? Ele é um cara que recebe muita finalização, mas tá tomando poucos gols. Nós chegamos a mostrar esse ano que no começo do campeonato, sei lá, nota de corte, 10 jogos, não sei o quê, o Corinthians da Série A era o time que mais sofria finalização. Ou seja, Se não fosse o Cássio, a situação ia estar complicada. Pessoal, é isso aí. Boa sorte. Os jogos começam no sábado à noite. Fim de semana de clássico, só sobrou time grande agora, só jogão. Legal. Bom, é isso aí. Mas mais alguma coisa? Não, é isso. Espero que vocês tenham gostado aí. Se inscrevam no canal. Com carinho, se inscrevam no canal, passem para os amigos e... Ative as notificações. E baixe o nosso app. Cara, não sei mais o que eu peço para vocês. O que a gente fala mais? É isso aí só? É isso. Continua acompanhando a gente aí, que é para isso que a gente tá aqui. É isso aí. Um abraço para vocês. Abraço.